Boa noite. Hoje é dia 15/7/2021 e nós estamos começando mais uma escola da doutrina bíblica. Você que chegou por acaso pelo YouTube ou pelas nossas mídias sociais, você é bem-vindo, venha participar conosco. Nós temos um site chamado www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai conhecer as nossas mídias sociais e também os nossos horários. Você é bem-vindo a participar conosco. Nós somos uma igreja evangélica, amamos a Cristo e estudamos a palavra profundamente. Então, esse é o nosso objetivo. Por enquanto, nós somos somente uma igreja eletrônica, ou seja, só estamos na internet. Mas assim que a pandemia se esgotar, nós vamos voltar para os nossos cultos presenciais. Então, seja bem-vindo. Meu nome é Hélio Piovesan, sou pastor dessa igreja e hoje quem vai pregar é a irmã Eliette. Queria que você fechasse seus olhos um minutinho para que nós possamos fazer uma oração. Jesus querido, nós te agradecemos por este dia, Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal. Pai, abençoa o pregador de hoje, a Eliette, Senhor, que o Senhor cuide da vida dela. E aqueles que estão nos ouvindo, quer seja por YouTube ou seja diretamente, Senhor, abençoa, livre-os do mal, Senhor. Queremos estudar a Tua palavra e entender melhor as Tuas coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Sabe que tem um versículo na Bíblia muito interessante e está relacionado com o tema de hoje, que é não matarás. E tem um versículo na Bíblia que é muito legal e eu queria compartilhar com vocês em 2 minutinhos aqui, é o suficiente. Esse versículo está lá em Lucas. Eu vou mostrar para você aqui na tela, só um segundinho, aqui, ó. Em Lucas, capítulo 9, deixa eu fechar isso aqui. Tem essa passagenzinha aqui, quando os discípulos de Jesus estavam caminhando, indo para Jerusalém. E, peraí. É isso aí. Só um segundo. Eu estou meio perdido aqui nesse computador. Então, eles estavam indo para Jerusalém para adorar, fazer a tal da adoração, ou aqueles cultos da época de quem tem a Páscoa, nos momentos da Páscoa, né? Então, para eles fazerem essa viagem, eles mudavam as suas roupas, eles colocavam roupas adequadas para chegar até Jerusalém e então participar das festanças, das festividades da Páscoa. E aconteceu exatamente esse momento aqui que eu quero ler para vocês. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? E Jesus, voltando-se para ele, porém repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Muito bem, olha que interessante essa história. Existia ali um entendimento religioso sobre os acontecidos com Elias. E que Elias tinha orado naquela célebre situação em que os profetas de Baal começaram a zombar de Elias. E Elias falou assim, então vamos fazer aqui um altar e vocês, por favor, molhem bem o altar e vocês orem para que o Deus de vocês caia fogo no altar. E depois que vocês orarem, eu vou orar também para o meu Deus botar fogo nesse altar.
E aí vocês já sabem o resto da história. Depois vocês procurem lá, se não me engano, é 1ª Reis ou 2ª Reis. Então, existia essa cultura, essa, vamos dizer assim, essa cultura religiosa de que Elias tinha mandado descer fogo dos céus e consumiu, ou seja, matou os 400 profetas de Baal. E se você ler bem essa história, até posso ver onde está, não me lembro agora, se você vê lá, os profetas de Baal reconheceram a grandeza do Deus do Velho Testamento. E mesmo assim ele não teve perdão, ele não teve piedade, apesar dos profetas terem reconhecido, que seria a mesma coisa que se convertido. Mas mesmo assim, a ira daquele Deus, a raiva daquele Deus consumiu, matou os 400 profetas. Então, eu queria que você prestasse muita atenção sobre essa palavra que a Eliette vai trazer hoje. É muito importante você entender quem é o Deus do Velho Testamento e quem é o Pai de Jesus Cristo. Que eu tenho por mim, e eu estou convencido de que são pessoas diferentes, porque têm personalidades diferentes. Então você é bem-vindo, aproveite esse momento, se tiver dúvida, envie as dúvidas, nós temos lá no www.igrejadeinterlagos.com.br um local onde você pode depositar as suas dúvidas e eventualmente até entrar em contato conosco e a gente pode até conversar, tá bom? Então, Eliette, agora é com você. Amém. Glória a Deus. Bom, não matarás. Hoje vamos falar sobre esse tema, que é um tema que está muito presente no Velho Testamento, né? Inclusive, muitas pessoas acabam desacreditando da Bíblia, porque ela vê tanta matança no Velho Testamento, né? Tanta vingança, que ela pensa assim, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que manda matar mulheres, crianças, e acaba não vendo coerência entre o Deus apresentado no Velho Testamento, Jeová, e o Deus Pai revelado por Cristo. E, irmãos, muitas pessoas têm estudado no mundo esse tema e aprofundando os seus estudos na Bíblia, muitas pessoas já têm a convicção pela fé e por demonstração bíblica, e o Espírito Santo testificando também, porque a Bíblia, ler a Bíblia somente, ela é um livro histórico apenas, mas a Bíblia pode ser transformada num livro espiritual, com o auxílio do Espírito Santo. Muitas pessoas chegaram a essa conclusão, que, como o pastor Hélio falou, que o Deus do Velho Testamento tem as suas obras, as suas ações, a sua personalidade, que não se encaixam no que acontece com o Deus do Novo Testamento, né? Jesus, ele deixa claro que ele veio revelar o Pai, que os judeus não conheciam, né? Então, o que a gente vê é que parece que um anjo usurpador, que com muito poder, um anjo ungido com muito poder, chamado Jeová, ele se apropriou de toda a divindade, de todos os atributos de Deus e se declarou o único Deus, né? E quando Jesus diz a muitos deuses e muitos senhores, Jesus já está desautorizando aquela palavra que falava eu sou o único Deus, não há Deus além de mim, né? E a gente vê também no próprio Velho Testamento que as tribos, as nações que viviam em volta do povo de Israel seguiam outros deuses também. Só que
se o judeu pensasse em conhecer um outro Deus, ele já era severamente punido. A gente vai ver isso também. Então, primeiramente, antes da gente entrar propriamente na palavra, eu quero explorar o assunto, a transitoriedade da vida, né? A fugacidade, como a vida é fugaz, como a vida é frágil, né? E essa fragilidade, nós sabemos que tem a ver, é inerente ao nosso corpo. Nada podemos fazer de muito concreto que impeça a morte. A gente pode adiar a morte, né? As pessoas que têm condições, mais condições econômicas, né? Com um plano de saúde melhor, talvez ela possa adiar um pouco a morte dela, mas impedir, não. Né? Então, a morte é uma situação inexorável, vai acontecer. Nós morremos de câncer, morremos de doenças cardiovasculares, morremos de acidente, morremos de pragas, morremos de violência, morremos de pandemia, né? Todos os dias milhares de pessoas morrem no mundo. Até eu queria pedir para o pastor Hélio colocar um site que chama World All Matters, né? Que fala exatamente sobre os números. Por exemplo, população mundial, 7 bilhões e 800 milhões, quase 7 bilhões e 900, né? Nascimentos neste ano, 75 milhões. Mas eu quero me deter aqui em mortes esse ano, 31 milhões. 31 milhões de pessoas morreram esse ano, né? Então, a gente vê que a mortalidade é muito grande e é natural que isso aconteça. É natural, porque a nossa carne dada, né, por Jeová, é uma carne corruptível, sujeita a doenças e muito frágil também, né? Muito frágil. Além da doença, é muito frágil à violência, né? Então, pode tirar, pastor, o site, mas se vocês quiserem ver, tem várias informações nesse site, tá? É bem interessante. Então, como morre muitas pessoas, nós vimos aqui, esse ano já morreram milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, e como eu disse que é uma situação natural, inexorável, todo mundo vai morrer, a gente aceita. Agora, o difícil é você aceitar uma morte intencional, uma morte violenta, uma morte que a pessoa não precisaria de morrer naquele momento, mas ela acabou morrendo por uma violência, uma causa externa, não foi uma causa interna dela. Uma causa externa que provocou aquela morte, né? Até as pessoas costumam falar, ele não morreu de morte morrida, ele morreu de morte matada, né? Quer dizer, foi uma situação dolosa, né? Houve um dolo, houve uma intenção daquela morte. Então, esse assassinato de uma pessoa, de uma vida, a interrupção de uma vida, é uma coisa muito antinatural. É difícil de uma pessoa normal, de um cristão normal, aceitar que uma pessoa foi assassinada, por exemplo, né? É muito mais fácil uma mãe aceitar que o filho teve uma doença importante, acabou tendo aquele processo de tratamento, do que de um dia para o outro falar, seu filho morreu assassinado. Vocês entendem? É uma coisa, é muito violência, né? Então, é um ato, essa morte violenta de uma causa externa, é uma coisa que violenta a nossa vida, violenta a nossa alma, né? Violenta os nossos sentimentos. Porque a interrupção de uma vida de um modo violento, ela é uma coisa angustiadora, né? Uma coisa angustiadora. Ela atenta à nossa sanidade mental,
né? Então, pessoas que matam as outras, assassinos, serial killer, ou pessoas que são contratadas para matar outra pessoa, são pessoas que ou têm parte com Satanás, ou de alguma maneira ela tem uma insanidade mental, porque senão ela não iria conseguir fazer uma coisa dessa, né? A maioria tem parte com Satanás, né? Aqui no Brasil, o pico de homicídios dolosos, com dolo, com intenção de matar, foi em 2017, né? Foi o pico. Naquele ano, ocorreram 63 mil homicídios, quase 64 mil, 63.800 homicídios. Agora, em 2020, o ano passado, diminuiu 20 mil esse número. Tivemos 43 mil homicídios. Eu estou só ventilando esse assunto, irmãos, para vocês verem o quanto é forte esse morrer de modo violento, morrer por uma causa externa, né? Em 2016, no mundo inteiro, foram assassinadas mais de milhões de pessoas, 560 mil pessoas, dá uma média de um assassinato a cada minuto, né? Isso não deve ter mudado muito em termos de mundo. Então, eu queria que o pastor abrisse em Tiago 4,14, que fala exatamente essa situação. Tiago 4,14. Que fala justamente sobre o quanto a nossa vida é fugaz, né? Tiago 4,14. Então, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, nós não sabemos mesmo. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, depois some. Nossa vida é um vapor, irmãos. Então, agora vamos voltar um pouco para o Velho Testamento. Eu queria que o pastor abrisse em Deuteronômio 5,16, que aqui em Deuteronômio 5 está falando sobre os mandamentos, né, que Jeová deu a Moisés. E no Deuteronômio 5,16 fala assim: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue seus dias e que te vá bem na terra que dá o Senhor teu Deus. Depois vem o 17, não matarás. 18, não adulterarás. 19, não furtarás. 20, não dirás falso testemunho. 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso aqui são imposições, olha. Não está falando, olha, por favor, será que você poderia? Não, está falando, não matarás. Esse tempo verbal é imperativo, né? Não matarás, eu te ordeno. Não é para você matar, entendeu? Mais ou menos isso, né? Não matarás, é uma ordem, né? Por isso que chama imperativo, pelo que eu lembro do meu português há muito tempo, tá? Então, eu queria que o pastor abrisse em João 10, tá? A gente vê que existe nesse mandamento a ordem para não matar, certo? Porém, o Velho Testamento, ele é rico em descrições e passagens de mortes, de vinganças, de guerras, de assassinatos e até mortandades em massa. E isso que a gente quer refletir hoje. Como é que existe um mandamento? Não matarás, mas o Velho Testamento é rico em matanças. Então, vamos explorar essa situação hoje. Então, João 10:9 traz uma novidade, tá? Jesus falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, por meio de mim, né, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens.
Verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, aqui a gente já está vendo um ingrediente novo. Velho Testamento rico, abundante em passagens de matanças, e aí vem Jesus com uma nova proposta. Olha, eu vou me dar. Eu vou dar a minha vida pelas ovelhas. Né? Aí os judeus até estranharam, né? E voltando no Novo Testamento, em Marcos 10, também como que combinando, né? Como que deixando bem clara essa situação, em Marcos 10, 45, fala assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a situação é essa. Existe uma proposta de guerra, de luta, de matança. Só que vem Jesus e fala assim, olha, eu vou dar a minha vida. Então, Jesus vai morrer, vai existir uma interrupção, mas vai ter um propósito para resgate da humanidade, né? Então, Deuteronômio 32, 39, é interessante porque aqui fala exatamente do que ocorria com a personalidade do Deus do Velho Testamento, né? Então, Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, ninguém há que escape da minha mão. Estranho, irmãos, até eu queria, assim, se desse para grifar, eu mato, né? E aí a gente fica pensando, quando que Jesus veio aqui e falou que ia matar alguém, né? E Jesus não reflete o Pai? Será que foi o Pai que falou, eu mato? Será que foi Jesus que falou, eu mato? Ou será que foi uma terceira divindade, Jeová, né? Como ele fala claramente aqui, né? Então, Deuteronômio 13, 6, é muito interessante, porque Jeová, ele era tão ciumento, que as pessoas tinham que adorá-lo e não tinha que ter nenhum tipo de distração nessa adoração. Que se por acaso Jeová tivesse conhecimento que alguém estava indo adorar outro Deus e convidasse o seu irmão de sangue, falar, olha, irmão, vamos lá, você conheceu o outro Deus que eu estou adorando? Que esse Deus Jeová, ele é muito irado, muito matador, vamos conhecer outro Deus? Isso era punido com a morte, irmãos. E quem tinha que matar era o próprio irmão da pessoa, tá? Isso, então, está em Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Não, isso aqui eu já vi, irmãos, é Deuteronômio 13, 6, desculpa. Deuteronômio 13, verso 6, tá? Aqui a gente já leu Deuteronômio 32. Deuteronômio 13, 6 diz assim, quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu seio, ou o teu amigo, quer dizer que são pessoas muito próximas, né? Incitar, convidar, que é como a tua alma dizendo-te, em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecesses nem tu, nem os teus pais. Verso 7. Dentre os deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até outra extremidade. Olha o que vai acontecer. O que acontece se alguém te convidar para conhecer outro Deus? Verso 8, né? Deuteronômio 13, 8. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás,
mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. Aí eu faço uma pergunta, irmãos, nessa altura. Eu tenho que matar o meu irmão, porque o meu irmão me convidou para conhecer outro Deus. Mas não estava dizendo, não matarás? Né? Aí começa uma dúvida enorme na cabeça da gente. Não, mas ele não matarás, e agora eu tenho que matar? Então, vocês veem o quanto Jeová é um Deus confuso, né? Porque manda matar o próprio irmão, só que na lei dele fala, não matarás, de uma maneira bem positiva, né? Bem imperativa. Então, irmãos, eu queria também que o pastor abrisse em Levítico 24:16, que aqui também Jeová fala, né, que se alguém blasfemar, vai ter que morrer. Levítico 24:16, e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Então, irmãos, a gente vê que é uma coisa assim, muito presente, muito presente durante o Velho Testamento, que era, pisou na bola, blasfemou, quis conhecer outro Deus, vai morrer. Vai morrer apedrejado, vai morrer enforcado, vai morrer de alguma maneira violenta, né? Então, o pastor estava falando, né, sobre Elias, né? Isso está em 2 Reis 1:2, que o que aconteceu? O Acasias, né, que era rei, ele, 2 Reis 1, vai do 2 até os 10. Eu não vou ler, eu só vou dar uma resumida. Acasias, ele caiu de um muro, né, caiu de uma janela, e ele ficou doente. E aí o que ele mandou os seus profetas consultarem com um Deus estranho, né? Aí Elias viu isso, e Elias falou, por acaso não tem Deus aqui em Israel que você tem que consultar um Deus estranho? E aí Jeová ficou com muita raiva de Acasias, e Elias falou para os servos de Acasias que tinham ido consultar os deuses estranhos. Você vai lá, fala para Acasias, que ele vai morrer. Tá? E outro, que ele devia ter consultado Jeová. Quando Acasias ouviu isso, ele quis se reconciliar com Jeová. E mandou um capitão e mais 50 homens falar com Elias para ir até Acasias, né? Profeta de Deus, desce conosco, que o rei te chama. E aí, Elias falou assim, se eu sou profeta de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti seus 50. Né? Isso está em 2 Reis 1:10, tá? Eu vou ler só o último. Quando Elias já profere isso, né? 2 Reis 1:10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo do céu desceu e consumiu a ele e os seus 50 soldados. Esses homens, irmãos, eles eram mensageiros do rei Acasias, né? Eles não tinham culpa nenhuma. E isso aconteceu por 2 vezes. Até que veio a terceira leva, né, do capitão com mais 50 e se ajoelhou para Elias, pediu misericórdia e falou, não faça isso conosco também, né? O rei te chama, e o Jeová falou para Elias e ele acabou indo, né? E aí ele falou exatamente o que ele já tinha falado para Acasias, que ele ia morrer, e Acasias morreu. Talvez Acasias até iria se redimir, né? Mas, então, por influência de Jeová, o povo de Israel, os judeus, sempre tiveram essa veia meia vingativa
para quem não os recebesse ou não adorasse a Jeová. Eles tinham essa veia meia vingativa, porque eles tinham aprendido isso muitas vezes. Porque o Jeová já tinha ensinado, olha, quem blasfemasse vai morrer, quem convidar o seu irmão para ir sacrificar outros deuses tem que morrer, apedrejado, o próprio irmão tem que matar. Então, era uma violência muito grande. Por isso que em Lucas 9,51, quando o pastor leu no começo, né, que João e Tiago, a gente fica pensando, esse João que está se referindo aqui em Lucas 9,51, irmãos, não é o João Batista, é o João apóstolo do amor. Então, vocês verem o quanto estava arraigado aquele sentimento de vingança neles, porque o próprio apóstolo do amor falou para Jesus, né? Vós quereis que nós mandemos ir fogo do céu para os consumirem, assim como fez Elias? Aí o que Jesus respondeu, né? Está em Lucas 9,55. Lucas 9,55, que fala assim, voltando-se, porém, Jesus, né? Repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir almas, mas veio salvá-las. Então, irmãos, Jesus veio dar a vida, Jesus veio dar a vida mudante, Jesus veio dar a vida eterna. Como é que ele ia mandar ver fogo no céu? Porque aquele pessoal não queria recebê-los. Né? Então, vocês veem o quanto que os discípulos tiveram que aprender. Né? Então, tem uma outra história interessante, irmãos, que acho que não vai dar tempo da gente ler tudo, mas está em Juízes 8:30, tá? Juízes 8:30 é uma história interessante, que é a história de Gideão, tá? A história de Gideão, né, que foi um juiz, e Gideão 8:30 fala que ele tinha muitas mulheres, né? E ele teve uma concubina que deu à luz a um filho chamado Abimeleque, né? Abimeleque, essa concubina de Siquém. Agora vamos para Juízes 9. E o que aconteceu? Esse povo de Siquém, quando Jerubaal, que é Gideão, né, que é outro nome de Gideão, é Jerubaal, quando ele morreu, ele deixou 70 filhos. E aí esse povo de Siquém pensou assim, nossa, 70 pessoas vão reinar sobre nós, eles vão cobrar muito imposto, vai ser muito difícil a nossa vida. E aí Abimeleque se mancomunou com eles, e Abimeleque matou todos os seus irmãos, os filhos de Gideão. Um dos filhos de Gideão matou todos os outros irmãos, só sobrou um que foi Jotão. Né? Então, isso está em Juízes 9:4, que fala assim, eu vou contar a história mais ou menos só para vocês entenderem o fim, que é interessante essa história, Juízes 9:4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berique, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram, e veio à casa do seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal. 70 homens sobre uma pedra, porém Jotão, o filho menor, ficou porque tinha se escondido. Então, Abimeleque matou todos os seus irmãos, e ele começou, em Juízes 9:22, fala que ele começou a reinar, né? Ele reinou 3 anos sobre aquela cidade. Só que em Juízes 9:23, fala assim que Jeová, né? Então Deus Jeová enviou um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Porque quando acontece alguma coisa muito grave, Jeová resolve essa situação com uma situação mais grave ainda, entende? Então, o que acontece? Abimeleque matou 70. Então, Jeová, para corrigir essa situação, ele mata milhares para compensar isso daí, como que por uma vingança.
Então, quando Jeová mandou, no verso 23, o mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses se houveram aleivosamente, quer dizer, por meio de trapaça, de traição, de falsidade, eles ficaram contra Abimeleque. E houve guerra e morreram milhares de pessoas. Então, em Juízes 9, 45, só para correr um pouco, né, para a gente não ler tudo, em Juízes 9, 45, e Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, matou todo mundo, sabe? Porque Jeová queria se vingar, né, de Abimeleque, e aconteceu toda essa guerra. Abimeleque matou todo Siquém, e depois foi uma mulher e deu uma pedrada na cabeça da Abimeleque e ele acabou morrendo, né? Então, para essa vingança vem o espírito mau, né? A gente vê em algumas passagens do Velho Testamento Jeová mandando espírito de mentira, Jeová mandando espírito mau, Jeová mandando um espírito que é contra, Jeová mandando um espírito para enganar, como enganou Saul, achando que aquela pitonisa lá tinha subido das trevas, né? Subido não sei de onde, Samuel. Então, a gente fica pensando, será que da mesma fonte, Jeová, pode sair coisa boa e coisa ruim? Né? Será que da mesma fonte pode sair água amarga e água boa? Né? Por que a gente vê em algumas passagens do Velho Testamento Jeová mandando o espírito mau? Será que o Pai, que mora na luz inacessível, será que Jesus mandaria algum espírito mau em alguém, irmãos? Então, é muito abundante, são muito abundantes as evidências que provam que o Pai não tem nada a ver com Jeová, né? Então, irmãos, em Números 25, acontece também uma mortandade. Aqui em Números 25, Jeová manda Moisés matar muitos homens enforcados, porque eles estavam reverenciando os deuses das mulheres moabitas. Tá? Então, Números 25:3 fala assim, Números 25:3. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, né, essa é uma localidade, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Agora pula para o verso 9. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. 24 mil pessoas morreram, irmãos. Então, a gente vê assim, o próprio Jeová mandando judeus matarem judeus, né? Eu fico pensando, se Jeová é tão poderoso, por que ele mesmo não fulminava, né? Por que ele precisava de um homem matar? E se ele tinha mandado não matar, né? Isso aí também é interessante quando, isso aqui eu não vou ler, eu só vou contar a história, tá? Em 1 Samuel 15:2, irmãos, quando Jeová, através de Samuel, que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, ele manda Saul matar Agag e todo o seu povo de Amaleque, né? Ele fala, olha, você mata a mulher, mata a criança de peito, mata os animais, mata todo mundo. Os homens, mulheres, mata todo mundo. Né? E Saul foi e matou. Saul poupou Agag, que era o rei, e poupou alguns animais, vacas, cordeiros, que ele queria, na maior das boas intenções, sacrificar a Jeová, fazer um sacrifício a Jeová, porque Jeová se agrada com o sacrifício de animais. Né? Daí a gente vai falar algum dia só sobre sacrifícios. Mas o pai diz que
o sangue de bode e de touros nunca alegraram o Pai. Então, também vocês veem que, como eles têm personalidades opostas, né? Como é que tem gente que pensa que Jeová é o Pai, né? E aí, por causa dessa desobediência de Saul, ele acabou sendo morto. Mas a gente fica pensando, né? Como que Jeová modificou tanto o interior desses judeus, deles irem matar uma criancinha, irmãos, uma criança de peito, né? É uma coisa muito triste isso, é uma violência muito grande, e essa violência nunca foi compartilhada por Jesus. E Jesus fala, eu e o Pai somos um. Por isso, irmãos, que a própria Bíblia prova que Jeová é oposto ao Pai, que ele não tem nada a ver com o Pai, que as obras do Pai são uma e a de Jeová são outra. E as obras de Jesus refletem exatamente o Pai. Por isso que os judeus não reconheceram Jesus como sendo o Messias de Jeová, porque realmente ele não é. Por isso que também a gente já falou que na cruz, Jeová abandonou Jesus. Porque até a cruz, talvez Jeová ainda tinha uma intenção, uma esperança de Jesus sentar no trono de Davi. E aí ele viu que Jesus fez inteiramente a vontade do Pai. E aí a carne dada por Jeová foi abandonada na cruz. Por isso que Jesus falou, Eli, por que me abandonaste? Né? E imediatamente depois, ele fala, Pai, a ti entrego o meu espírito. Porque não teria cabimento, não tem lógica Jesus entregar o seu espírito a quem tinha abandonado ele. Então, irmãos, na cruz, Jesus declara de uma maneira, assim, sem dúvida nenhuma, uma maneira mais clara impossível que existiam dois deuses. Que a carne de Jesus foi dada por Jeová, mas ele entregava o espírito dele ao Pai. Né? Então, irmãos, a gente vê que essa matança que existia no Novo Testamento, e muitas guerras e muitas vinganças, né? E muitas mortandades, todas esses morticínios, né? Se deve a Jeová, se deve a Jeová e não ao Pai, né? Jesus, ele veio interromper essa escalada de mortandade, de violência, de vingança, né? E quando Jesus se sacrifica na cruz para cumprir a lei, que a lei falava que sem derramamento de sangue não iria existir remissão de pecados, Jesus cumpriu a lei, foi necessário ele cumprir a lei, derramando o sangue dele na cruz, ele propiciou a nós uma nova vida, ser uma nova criatura, né? Então, Jesus, ele nunca veio tirar a vida de ninguém, muito ao contrário, ele veio dar a sua vida por nós, né? Como eu já disse, ele veio dar uma vida abundante, ele veio dar vida verdadeira, não uma vida falsa, e ele veio dar uma vida eterna, né? Porque quem está longe de Cristo está no pecado, está no engano, não está na rocha, não está na verdade, né? Vamos agora nos voltar para o Novo Testamento, irmãos, para falar de vida, né? Porque a gente já viu muita coisa sobre morte aqui, e já viu também a incoerência de Jeová, quando ele fala, não matarás, mas depois ele manda matar, né? Então, o versículo mais famoso da Bíblia, que todo mundo conhece, que é João 3,16, né? Que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Né? Então, Jesus, ele nos dá a vida porque ele é a própria vida.
por isso que ele pode nos dar a vida. Em João 1,4, fala exatamente isso, João 1,4. Porque Jesus não poderia dar uma coisa que ele não tinha. Então, João 1,4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, irmãos, nele estava a vida. A vida estava dentro de Jesus, né? João 3,36 também fala exatamente isso, irmãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna. Mas a ira do Deus Jeová, né, permanece sobre ele, que a gente viu que quem tem muita ira é Jeová. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, irmãos, a gente vê, por exemplo, atualmente, tantas pessoas enganando a população, enganando o povo, né? Ganhando dinheiro, ganhando poder. Muitas coisas a gente ouve falar sobre política internacional, sobre política nacional, sobre o grande reset, sobre nova ordem mundial, né? Coisas que já estão existindo. Esse, irmãos, é o princípio das dores, é o princípio da tribulação. E esses metacapitalistas que se creem quase que imortais, né? A gente pensa assim, eles vão morrer. Eles vão morrer. E vão morrer, se não tiverem Jesus, vão morrer e vai ser uma morte eterna. Porque a única maneira da pessoa ter vida eterna e não passar pela morte eterna é através de Cristo. Cristo é a única porta, Cristo é o único caminho. Aí, irmãos, não vai adiantar ter dinheiro, não vai adiantar ter prata, ter ouro, que tudo isso vai virar pó, né? Então, irmãos, João 6, a gente está bastante em João, né? Que João é um livro maravilhoso. João 6,32 fala também exatamente isso, que Jesus é o nosso alimento espiritual, né? Quando a gente comemora a ceia, a gente comemora o pão vivo que desceu do céu, que nos dá vida. Então, João 6,32 fala assim, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Moisés deu o pão de Jeová. Ele não deu o pão que veio do Pai. Mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é o próprio Cristo, né? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é Jesus Cristo. O pão de Jeová era aquele maná que o povo comeu e morreu, né? Olha, irmãos, olha que prova. Jesus falando, olha, aquele pão lá que aquele Deus deu lá no deserto não é o pão do céu. É um pão vil, é um pão que as pessoas comeram e morreram, porque todo mundo que saiu do Egito e passou pelo deserto, os únicos que entraram na terra prometida, Canaã, foi Josué e Calebe. Os outros todos morreram, comeram maná e morreram, né? Sem esperança nenhuma, né? Então, em Romanos 6,23, irmãos, fala que o salário do pecado é a morte. Não precisa abrir, pastor. O salário do pecado é a morte, né? Então, se o salário do pecado é a morte, tem um contraponto, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. E é um dom gratuito, é pela graça, não é por nada que eu possa fazer, porque as minhas obras são como trapos de imundície para Deus, né? Não é nada por meu merecimento de eu fazer certinho, de eu cumprir a lei ou de eu não cumprir a lei. A graça e a misericórdia é através de Jesus Cristo que eu obtenho minha salvação. É exatamente isso que falou em Romanos. Então, irmãos, terminando, que já está quase na hora da gente terminar, para não alongar muito, terminando, eu queria
fazer um contraponto, porque o Novo Testamento, eu vou falar em 1 João 3, tá, pastor? O Novo Testamento, ele eleva o nível espiritual. Ele eleva o nível espiritual. Se no Velho Testamento o assassinato era você colocar uma lança no meio do coração, ou matar a pedradas, ou matar enforcado, no Novo Testamento muda o patamar da responsabilidade do cristão, né? Então, em 1 João 3,13, é uma coisa muito importante, irmãos, para a gente se deter, tá? 1 João 3,13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Tá? Normal, o mundo vai vos odiar mesmo. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Verso 15, irmãos. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, irmãos, vocês veem que Velho Testamento falava para não matar, depois mandava matar, aquele Deus incoerente, aquele Deus confuso. Agora, chega o Novo Testamento, o que Jesus fala? Olha, não é só matar com uma facada. Olha, dos crimes que existem, irmãos, 20% é por arma de fogo, 80% não é por arma de fogo. Então, esse desarmamento é uma falácia, mas não vamos falar nisso, né? Não vamos falar nisso. É um engano esse desarmamento, porque somente 20% dos crimes é por arma de fogo, 80% é por arma branca, por ação contundente, por asfixias, tá? Por enforcamento, estrangulamento, asfixia. Então, o que eu quero dizer? Que no Velho Testamento, matar era um ato brutal de cessação da vida física. O Novo Testamento, Jesus eleva essa história de homicídio, tá? Nenhum homicida vai entrar no reino de Deus. Só que, fala no verso 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida. Então, irmãos, a gente vê a importância de nós trabalharmos isso juntamente com o Espírito Santo, para que não haja ódio dentro do nosso coração. Por mais que você tenha sido afrontado, vilipendiado, injustiçado, essa palavra, odiar seu irmão, não pode fazer parte do seu dicionário, não pode fazer parte da sua vida. Amém, irmãos? Eu só quero terminar com uma oração, tá? Porque eu acho que o recado foi dado. Reflitam, pensem, o nosso Deus não é incoerente, o nosso Deus não ia falar uma coisa uma hora, depois falar outra coisa, dar uma ordem e depois desdizer aquela ordem, porque o nosso Deus, ele é íntegro, ele é coerente, ele é perfeito. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra, Senhor, pela palavra que tu tens deixado, Senhor, para os nossos corações, para o nosso entendimento, Senhor Deus, para o nosso aprendizado, Pai. Te peço, Senhor, que a tua palavra possa ser sedimentada em nossos corações, Pai. Em teu nome, Jesus, e como igreja, nós abençoamos todos os irmãozinhos, Senhor, os que têm conhecimento dessa revelação, os que não têm conhecimento, Senhor. Trabalha, Senhor, em nossos corações, Senhor, para que nós possamos ser como espelho, Senhor, espelhar a tua glória, Jesus. Espelhar a tua glória somente, Jesus, e que muitos venham
a ter conhecimento da tua verdade, Pai. E que muitos, Senhor, que se afastaram da palavra de Deus, que se afastaram do Evangelho por ver nele escândalo, Senhor, possam ter conhecimento, Senhor, que Jesus reflete o Pai e que Jeová é o Deus desse mundo e que nada tem a ver com a pureza e a integridade do nosso Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.